Fala pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos novamente para mais um Pode Jovem! Onde o jovem ele pode ser íntimo do Senhor, salvo, luz do mundo e sal da terra, e renovado. Vamos lá, continuando a nossa série aí de vídeos, hoje finalizando com um tema não menos importante do que os anteriores, onde nós falamos sobre distrações, falamos sobre oração, estudo da palavra e hoje em especial estaremos falando sobre jejum, não é isso, William? Com certeza, isso se enquadra naquilo que nós estamos tratando sobre as disciplinas espirituais. Exatamente. Falamos sobre a importância de ler a Bíblia, a importância da oração e agora vamos falar do jejum, que é o tripé da vida cristã. Essas três atividades, essas três disciplinas, elas têm uma importância gigantesca em nossa vida. E nós estamos mais uma vez com o nosso irmão Anderson, Tinho, o Denis, Cleitão mais uma vez. Estamos aqui. Estamos muito felizes. Presbítero William. Presbítero William. Irmão William. Irmão William. Estamos felizes mais uma vez de ter a sua companhia conosco. Cleitão, Vamos lá. É isso aí. Aproveitando esse gancho, né? Vamos lá, devagarzinho a gente chega lá, a gente melhora. Acho que a pergunta mais importante hoje, nessa noite, é a gente definir o que é o jejum. O que é o jejum, meu amigo Denis? Você falou pouco, fique à vontade. O jejum é a prática de se abster de alimentos com o fim de se preparar ou se achegar mais a Deus, se preparar espiritualmente ou se achegar mais a Deus. O jejum é o momento da gente ter, como o William falou, né? Faz parte do tripé do Evangelho: a oração, a leitura da palavra e o jejum. O jejum não é menos importante, ele é fundamental como qualquer um desses três. Exatamente. E você, meu amigo Anderson? Bom, existe simultaneamente, que nem o William falou aqui, sobre a questão do tripé na nossa vida, né? É básico para o crente, para o servo de Jesus. Ele precisa desse tripé: palavra, oração e o jejum. Isso não pode ser tirado de forma alguma da vida do cristão. Certa feita, Jesus ele dá um ensinamento muito profundo aos discípulos, dizendo assim que para exercer uma vida ministerial, uma vida no Senhor, ter intimidade, não tem como não ter a prática do jejum. Mateus 9, né, ele dá essa amplitude para a gente. Mateus, no seu capítulo de número 9, 14, 15, que os discípulos queriam fazer a obra, exercer o ministério, mas não entendiam o que era a prática do jejum. Então, para a gente entender isso, eles foram para o campo, para uma ordem, fazer a questão da execução do ID, né, de uma forma, sendo discipulado na escola discipular de Cristo. E quando eles voltam totalmente entristecidos, totalmente triste por não ter executado da mesma forma que o nosso Senhor fazia. A diferença é que Jesus ele tinha uma prática, uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor e de jejum. Então, o que a gente tem que colocar como fundamento? Colocar o fundamento, que é a palavra, que é o nosso manual, a oração e o jejum. Sem esse tripé, a gente não terá sucesso na intimidade, na comunhão e ministerialmente como discípulo de Jesus. Então quer dizer que o jejum ele é uma prática onde nós nos abstemos da nossa alimentação, que é essencial para a nossa vida, essencial para a nossa existência, com o intuito, com o objetivo de nos aproximarmos de uma vida espiritual, uma vida próxima e relacionada com Deus. Porque a oração é a nossa conversa com Deus, a palavra é o nosso manual com Deus, e o jejum é como nós matamos a nossa carne em prol da vida espiritual, da gente adentrar num ambiente espiritual, certo? é isso mesmo. Abster-se do alimento terreno e prover-se do alimento espiritual. Perfeito. Não é apenas abstinência do alimento, é você realmente conectar a sua fraqueza com o poder de Deus. Se fosse somente se abster do alimento terreno, nós faríamos semelhantemente a um povo que houve no Novo Testamento, os chamados gnósticos. Eles acreditavam que a matéria essencialmente era má e com isso eles castigavam o próprio corpo, então, abstendo-se de alimento.
né, os gnósticos faziam essa prática para castigar o corpo, porque eles acreditavam que a matéria era má. Mas isso não tem nada a ver com jejum. Se você passar um dia dizendo que você vai jejuar e você só deixar de comer, você só fica um dia com fome. Porque realmente é a sua conexão com o Senhor, com o céu. Eu gosto muito de um versículo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Paulo fala o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então ele está usando uma linguagem militar. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Essa linguagem militar, Paulo está chamando os irmãos para um combate. Não é um combate físico, não é uma queda de braço. É no âmbito espiritual. Então o jejum está voltado totalmente ao âmbito espiritual. Acho que quando a gente entra no propósito do jejum, a gente sente muito mais o mundo espiritual, o combate que é o mundo espiritual. A gente estava falando sobre isso, né? A gente se sensibiliza muito mais, a gente sente essa sensibilidade no espírito e a gente começa até a ter mais combates realmente com as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Acho que é isso. Não, perfeitamente. O jejum, ele tem essa importância, né? Ele tem esse fundamento que faz total diferença na nossa vida. Esse jejum, ele vai trazer, por isso que é parte do tripé, né? Ele vai trazer algo que nenhum dos outros dois vai trazer. Ele trouxe a palavra, a oração e o jejum. É por isso que existe exatamente os três. Cada um vai complementar o outro. Perfeito, meu Um sem o outro, talvez não vai te elevar, não vai te trazer a essência, tudo aquilo que o cristão pode exalar, né? Tudo aquilo que o cristão pode viver. Se você tem só oração, parabéns. Se você tem oração em palavra, parabéns, melhor ainda. Se você tem oração em jejum, aí você vai chegar num outro nível espiritual. É a sensibilidade, vai trazer sensibilidade espiritual. E a questão do jejum é como o William disse, você simplesmente se abster de comer, mas você não tiver um propósito, você não tiver com dedicação ao Senhor e separar aquele momento para as coisas de Deus, você simplesmente passou um dia com fome. Então existe o fundamento de você separar aquele dia, separar aquele tempo que você está fazendo o jejum, mas com o objetivo de se separar também das demais coisas, porque não adianta eu simplesmente me abster de tomar meu café, de almoçar, de jantar, mas estou no Instagram o dia inteiro, estou focado nas minhas coisas pessoais, nos meus ganhos e distante do céu, porque a gente até fez uma brincadeira aqui que eu acho que até o Denis vai complementar melhor, que é assim, estou jejuando, mas do nada, de repente, alguém me oferece um chocolate e eu simplesmente lá como um chocolate. Eu pequei por ter comido chocolate, Denis? Na verdade, não pecou, mas aí a questão de você ter quebrado o jejum. Isso. Você quebrou o jejum quando você comeu chocolate? Eu vi um pastor, não vou lembrar agora, uma pregação dele, ele falou assim, você não quebra o jejum quando você põe o doce na boca ou toma um cafezinho. Você quebra o jejum quando você esquece que está jejuando. Então você esqueceu, você largou de lado o propósito ali que você estava tendo com Deus, acabou. É por isso que o ideal é quando a gente está inventando outro tópico aí, posso completar Fica com isso à aí? vontade. O ideal quando a gente for jejuar, é uma coisa que a gente estava comentando aqui, a gente está num ambiente onde nós tenhamos a oportunidade de ter contato com Deus e praticamente só, né? Se você estiver, sei lá, sozinho um dia em casa, é o cenário ideal, né? Isso é o cenário ideal. Agora, isso não quer dizer que nos outros dias você não deva jejuar. Se você conseguir chegar até o final do seu propósito sem quebrar, aí maravilha, missão cumprida, né? Não seria essa a ordem, mas você entrou numa parada muito legal, que era assim, ao meu ver, quando você se separa para fazer o jejum, aí as três coisas elas vão andar automaticamente muito juntas. Primeiro porque você vai entrar no jejum praticando a oração. Exatamente. Você vai se comunicando com Deus, dizendo o seu propósito, levando o seu coração, as suas intenções, no qual você está fazendo aquilo. Então não tem como você jejuar sem antes você começar a praticar o primeiro tópico, que é a oração, certo? Exato. Depois disso, você vai ter a oração que acho que é mais cabível no sentido do jejum, que é a adoração, você se prostrando a Deus, reconhecendo os seus erros, as suas falhas. Automaticamente, você num período de jejum, você vai meditar na palavra.
palavra, certo? Porque você tem que separar o tempo para Deus. Você não vai conseguir ficar orando. Queria eu que você conseguisse ficar orando, nem eu consigo, orando 24 horas, mas você vai dividir o seu tempo em oração, você vai dividir o seu tempo numa meditação da palavra. Automaticamente, por você estar separando, você está condicionando a sua carne para o âmbito espiritual, você vai estar mais sensitivo à parte do Espírito Santo, que vai te direcionar e abrir sua mente, seu coração, para você ter um entendimento melhor da palavra, certo? Isso é bom. Agora, quer complementar, tio? Eu queria complementar aqui e trazer algo sobre os podcasts passados. Foi falar sobre a palavra, né? Oração e agora o jejum, né? A palavra, Salmo 119, 105 fala que lâmpadas para os seus pés é a palavra, né? E luz para o nosso caminho. Então vamos lá. A palavra ela ilumina a nós conhecermos ao Senhor profundamente. Sim? É o ponto essencial, que é o tema do outro podcast. A oração nos leva a uma conversa, a sermos íntimos, a dialogar com o Senhor. Ponto principal. O jejum nos faz cada vez mais sentir o Senhor como Ele é espiritualmente. Por isso que o jejum, na abstinência de comida, eleva a nossa parte espiritual. E tem algo aqui que é muito profundo, que Jesus diz aqui no capítulo 6 de Mateus, 17, Jesus fala assim: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Significa que a intenção do jejum não é declarar para todo mundo que você está jejuando. É o secreto seu com o Senhor. É algo que você está fazendo para querer demonstrar ao Senhor que você quer estar mais perto dele, mais íntimo dele. E tem algo aqui mais profundo ainda. E com o fim de não parar aos homens que jejuam, que nem o William falou, que era um costume dos fariseus, da prática, mostrar os flagelos do jejum, tudo que fazia, para querer mostrar que estava jejuando, que era realmente um homem espiritual. A ideia aqui não é isso. A ideia é você estar dentro de uma outra zona, de uma zona onde ninguém tem acesso, que só Deus tem. Aí o texto fala bem assim, que não parece aos homens que jejuem, e sim ao teu Pai. Quem tem que saber é o Senhor. E olha o segredo de tudo aqui. E em secreto, o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E que recompensa é essa? Tudo que está na zona do espiritual. É isso aí. Essa é a revelação do jejum. Você vai ganhar tudo que é espiritual. E vai tirar tudo aquilo que é do carnal. Tudo que você está falando é muito figurante, desculpa, mas acho que é importante, é o seguinte. A palavra que o Anderson estava lendo aqui é Mateus 6, a partir do 16. E ela começa da seguinte forma: quando jejuares, e não se jejuares. Então ela significa que não é um opcional. Isso é uma prática que tem que ser feita por nós. Quando for fazer, faça assim. Exatamente, é uma instrução. Então não é se. Então o jejum ele é importante nos nossos dias de hoje, ele é necessário, certo? Não é um opcional que Jesus falou assim, ó, é um upgrade ali, se você precisar, você vai lá. Ó, tô com um propósito, com uma causa na justiça, lembrei do negócio, ó. Eu tô com a causa na justiça, ó, irmão, vou jejuar aqui em prol desse propósito. Irmão, calma, jejum não é esse detalhe aí, esse upgrade aí. Né? Aproveita e lê Mateus 6 inteiro, o Sermão do Monte, que aí você vai jejuar pela coisa certa. Isso, exatamente. Então, a questão do jejum, ela é espiritual. As outras coisas são os efeitos colaterais. Exatamente. Né? Por você romper esse mundo espiritual e pela vontade de Deus, elas são, né? Certo? Muito bem Quer colocado. complementar? Muito bem colocado, não precisa. Muito bom mesmo. Então, beleza. Bom, tá claro que é jejum, certo? Estamos definido. Agora, por exemplo, Leis, o jejum, entendemos que... Porque assim, a gente não quer se aprofundar muito tecnicamente na parte do jejum aqui, na parte técnica, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e talvez fica um pouco confuso, né? Crie mais dúvidas do que te esclareça, né? Então, a ideia é a gente adotar algumas coisas aqui e depois, no particular, a gente pode ajudar. Mas o jejum... A gente entende então que é você se abster do seu alimento, né, da sua carne. Aí a gente entra na questão sólido, líquido, não é esse o ponto. Mas, por exemplo, Denis, eu posso jejuar de ficar uma semana sem Instagram? Isso é jejum? Não é jejum. O que é isso? Certo. Propósito diferencia de jejum. Alguém leu uma mensagem que foi você, Tinho, que leu? No seu propósito? Daniel, né? Daniel. Tá aqui a passagem, se vocês me permitirem. Daniel, fica à vontade.
existe uma grande diferença realmente de jejum e propósito. Então, eu vou falar um pouco, você também acho que tem Daniel 9, né, que você citou. 10, é isso aí. 9 ou 10, mas assim, para a gente entrar nesse ponto é o seguinte, por conta do texto de Daniel, capítulo 1, existem muitas pessoas, eu acredito que vocês já devam ter ouvido muito, a seguinte expressão: vou fazer o jejum de Daniel. Acho que muitas pessoas já devem ter ouvido isso. Na verdade, a Bíblia não trata esse capítulo 1 de Daniel e mais propriamente o versículo 8 como um jejum de Daniel. Nós precisamos entrar no contexto histórico e da época. Nós entendemos aqui através da palavra de Deus que não só Daniel, mas como os seus amigos, eles estavam em Babilônia. E por que Daniel, ele, como diz a Bíblia, ele assentou no seu coração, em algumas traduções, né, ou em outras, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Na verdade, aquela carne, aquelas iguarias que estavam ali em Babilônia, eram coisas oferecidas a deuses pagãos, sacrifício oferecido a divindades pagãs. Então Daniel, sendo um judeu, sendo zeloso, sendo um homem de Deus, ele resolve no seu coração não se contaminar com aquilo. Sendo assim, ele se priva daquilo que era contaminado e ele vai comer outras coisas que não foram oferecidas àquelas divindades. Então não é o jejum de Daniel aqui. Ele resolveu, ele fez um propósito. No seu coração ele fez um propósito de não comer aquilo, justamente porque não era cabível. Então não é o jejum de Daniel. E a gente pega as pessoas usando isso como um meio de dizer o seguinte: vou fazer um jejum de refrigerante, vou fazer um jejum de chocolate, vou fazer um jejum disso ou daquilo. Isso não existe, não é jejum. Se você quer fazer um propósito de ficar sem determinado alimento ou atividade, que seja bom, que você possa verter isso em um benefício. Se você, por exemplo, tem um gosto muito grande por videogame e você entende pelo Espírito Santo de Deus, pela sua necessidade, que você deve se abster disso para ler mais a palavra de Deus, você está fazendo um excelente propósito. É a glória de Deus. Isso mesmo. Você quer falar? Não, só completar. E a diferença do jejum, tem a Esther, capítulo 4, versículo 16, que vai dizer assim: ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejumai por mim. E não comais e nem bebais, de novo, não comais e nem bebais por 3 dias. Então aí está a diferença do jejum. O jejum aqui, nesse caso, principalmente, foi a abstenção total. Tanto da comida, nesse caso aqui também, da bebida. Exatamente. Foi um jejum total. Então tem diferença entre jejum e propósito. Exatamente. E aí essa questão do propósito entra na brincadeira que eu fiz em relação a uma causa na justiça, né? Aí é uma outra diferença. Obviamente que o seu foco e a sua atenção tem que ser para o mundo espiritual, porque a Bíblia já diz que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o propósito ele é válido a partir do momento que você diz e você foca nisso, porque Daniel, lá no capítulo 10, ele vai dizer: naquela ocasião fiquei de luto por 3 semanas, durante aquele tempo não comi nenhuma comida gostosa, nem carne, não bebi vinho e não penteei o cabelo. E aí depois na sequência ele diz que o anjo apareceu para ele e disse que desde o primeiro dia da sua oração, do seu propósito, o anjo ouviu e existiu a guerra ali espiritual. Então não significa que o propósito não vai ser atendido, que são coisas diferentes. O jejum é uma outra prática, uma outra questão, e o propósito é outra. Então a gente precisa aprender a separar isso. Exato. O jejum é a abstenção da parte da alimentação física nossa, que é essencial para nós. E aí tem um ponto muito importante que nós falamos, que o jejum ele nos dá a sensibilidade e nos traz algo que é muito importante nos dias de hoje, que é o autocontrole. Porque você só vai conseguir ter isso na prática a partir do momento que você sujeita a sua carne para as questões espirituais.
Então, quando você mata a sua carne, que ela quer isso que é essencial, são as vitaminas que o nosso corpo precisa, são as energias que o nosso corpo precisa, e nós sujeitamos isso em prol do mundo espiritual, né? Existe essa diferença. Então, o jejum, além de ter toda essa questão de proximidade de Deus, de entrar no outro ambiente espiritual, tem a questão do autocontrole, que hoje é muito importante, que é onde você vai ter o domínio dos seus desejos, das suas vontades e tudo isso. Agora, alguém quer mais falar sobre esse jejum de propósito? Não, além do autocontrole, eu acho que você está mandando uma outra mensagem para Deus. Eu estou colocando o meu corpo à sua disposição. Exatamente. Você está falando para Deus, você está abrindo mão daquilo que é essencial e dando o controle total para Deus. Eu acho que esse deveria ser o sentimento, né? Sim, O sentimento do jejum. Exatamente. Agora, a gente dando continuidade aqui, Will, eu queria ouvir de vocês um pouquinho mais. Existem regras para o jejum, para fazer o jejum? Dias, período... Porque existe muitas Tempo regras. mínimo, tempo máximo. Exatamente. Esse é um tópico, acho que dos mais polêmicos, né? É difícil de definir, talvez. Isso mesmo. Difícil de definir, mas acredito que propriamente uma regra, como nós estávamos falando aqui, existe a questão Alguns exemplos alguns exemplos, né? Mas o Denis leu aí um jejum que houve em ministério, que foi abstinência de alimentos, de água, mas existe também a questão de fazer o jejum abstendo-se de alimento e bebendo água. Nós temos esse exemplo na prática do jejum de Jesus. Na tentação dos 40 dias, a Bíblia fala que ele se absteve de alimento. Né? Então, assim, acredito que isso é mais propício, assim, isso é uma coisa particular minha, é mais propício a, por exemplo, jejuns muito extensos. Você vai fazer um jejum de 1, 2, 3 dias. Acho que o ideal é realmente fazer sem o alimento, mas de repente beber água, que é um período muito extenso. Mas regras, por exemplo, de tempo, a Bíblia não coloca essa regra, tem que ser tanto tempo. Eu acho que o que realmente faz toda a diferença, e os meninos vão falar para complementar isso, mas é o que eu costumo dizer muito, e é uma coisa que eu carrego comigo, que eu até apelidei o conceito de Gênesis 4:4, que o que Deus realmente ele vai olhar antes da sua ação é a intenção com que você faz. Diz lá, e Deus, ele notou, ele olhou para Abel e para a oferta. Não está dizendo que Deus ele olhou para a oferta, nossa, que oferta bonita, e depois olhou para Abel. Primeiro Deus olha Abel, depois Deus olha a oferta. Então, antes de olhar o jejum, Deus está olhando o coração de quem está jejuando. E a intenção, a motivação pelo qual você está jejuando. Digam, meus caros. Qual que é a pergunta mesmo? Regras para o jejum. Reforçando para os nossos Regras, espectadores. acho que não tem questão de regras, mas o que Jesus ensina aqui é como você vai se colocar no jejum, entendeu? Ele fala assim, quando jejuar, é o primeiro tópico, né? Ele fala assim, quando jejuares, não mostrem como vocês sabem como os hipócritas. Já é o primeiro ponto. Muito bom. Já está dando um ensinamento aqui. Outro ponto, ele coloca aqui embaixo. Quando, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Esse aqui é a forma de se apresentar. Não quanto tempo você vai jejuar. É quando você for se colocar no jejum para jejuar, você tem que colocar dentro de uma forma a qual está sendo colocado por Jesus aqui. Você está entendendo? Então ele está falando, quando jejuares, pronto. Quando você se colocar com o seu coração a jejuar, você entra nesse ponto. É aqui. Mas fora disso, como se deve, como não deve, quanto tempo, isso é muito complicado. Até porque tem pessoas que têm limitações físicas também. Isso, Tem saúde, problema no estômago, Pressão, tem um monte de pressão, tem o Isso. medicamento, tem que tomar dentro de um período, que a gente tem com medicamento contínuo. Então, assim, tudo vai. O jejum é o sacrifício, como eu falado aqui, é a apresentação. Vou me sacrificar. É assim, né? A gente estava conversando com o menino aqui brincando, né?
A gente às vezes fica sem tomar café porque esquece, ou às vezes você vai na padaria, não tem o que você queria, você vai comprar em outro lugar, vai direto, não toma café. Mas se você fizer um jejum, é uma fome que não tem fim, né, irmão? É uma fome. Eu tava pensando com o menino aqui que a gente sente o cheiro do pãozinho da padaria de 1 quilômetro de distância, a gente sente o cheiro, né? Mas o jejum é isso aí. Quando a gente se propõe a isso, o mundo espiritual começa a se movimentar. Tanto a nosso favor, como também para derrubar o propósito. A coisa fica mais aguçada. Como se apresentar no jejum, se existem regras, né, como foi falado aqui, existe um parâmetro. A Bíblia nos norteia em quase tudo. Se a gente falar que não existe uma ideia de jejum, a gente está lendo aqui. Tem exemplo de como jejuar. Mas vou falar uma particularidade minha. Eu, por exemplo, quando eu jejum, se passar do almoço, eu tenho um problema com enxaqueca. Se passar muito do almoço, eu tenho problema com enxaqueca. Então, geralmente eu faço igual ele estava comentando aqui. Vou dormir, apresento ao Senhor já o meu próximo dia. De manhã já acordo e oro, sempre quando possível na madrugada também, acordo para orar. De manhã sempre chego no trabalho, quando eu vou trabalhar, uma meditação na palavra e vou embora sem, meu caso, não bebo nada, não como nada e sempre tentando manter o foco, né, para não me esquecer do jejum. Então, para mim funciona assim. Então, eu acho que é isso. Uma vírgula aí, não é quando vai dormir, abre o jejum e acorda não. Quando vai Toma o café de manhã entregando o jejum. Não é isso, acorda e entrega o jejum. Não é isso não, viu? É fácil. É fácil. Mas, só para complementar, acho que o Cleiton também vai falar, uma das coisas que nós estávamos falando aqui é que, assim, se nós formos realmente ao pé da letra e pegarmos os exemplos bíblicos do jejum, hoje, infelizmente, o estilo de vida que nós temos é muito difícil, mas o jejum, dentro da palavra de Deus, os personagens que jejuaram aqui, eles estavam totalmente com o seu tempo dedicado a Deus. Aquele período que eles tiraram de jejum, eles não executavam nenhuma outra atividade. Era um período de jejum, de meditação da palavra, de oração. Então era um período que realmente eles entregavam todo o tempo ao Senhor. Isso hoje com o nosso dia a dia é muito difícil, né? Mas eu acho assim, uma dica que eu acho que é válida e interessante, não estou dizendo que a gente não possa jejuar durante a semana e com outras atividades em paralelo, só que o grande cuidado que nós temos que ter não só, por exemplo, vou jejuar e ficar sem comer e não ter nenhuma conexão com Deus. Exatamente. Né? Estou no trabalho, mas em nenhum momento você está pensando em Deus, o porquê que você está jejuando, quais são as causas do jejum. Então é muito complicado. Então, se você tem essa dificuldade... Entregar também, né, William? Desculpa te cortar, mas às vezes a gente já chega, ela já põe o prato na mesa e já sai comendo, nem entrega o jejum, nem lembra que... Nem orou pela comida. Nem orou pela comida. Mas, assim, então se você tem essa dificuldade, assim, a gente sugere que, de repente, num dia que você esteja de folga, num dia que você realmente entende que você vai ter a possibilidade de uma conexão com Deus, que nada vai te atrapalhar, que nada vai intervir nessa ligação, né, entre a sua fraqueza e o poder imensurável de Deus. E além de tudo isso que eles estão falando, para mim também eu acho que tem muito da questão do relacionamento com o Espírito Santo. Para aqueles que não têm a prática do jejum, não adianta você falar que vai jejuar 10 horas, 12 horas, porque, cara, você não vai conseguir, certo? Isso é muito difícil, a não ser se você estiver debaixo de um direcionamento, de uma questão muito ali direcionada de Deus, que ele vai te sustentar, mas na normalidade, quando você inicia isso, você tem a briga e é muito difícil. Então você fazer ali 3, 4, 2 horas de jejum, mas bem feita, com todas aquelas questões que nós estamos falando, que é a oração, a meditação e a entrega, focado nas coisas do Senhor, ele vai surtir muito mais efeito do que você fazer 12 horas, 15 horas, mas mal feita, sem ter pensado no Senhor, sem ter refletido nisso. Então você precisa diferenciar isso e focar na qualidade do seu jejum. E não tem ninguém melhor para te instruir e te direcionar para o jejum do que o Espírito Santo. A nossa vida tem que ser direcionada por ele tem um controle. Então, nessa parte do jejum, ele pode nos instruir, porque às vezes ele tem algo pro tio que precisa que ele se dedique
24 horas de jejum, que é algo muito específico para ele naquele momento, e para mim não que eu não queira, porque é uma prática como nós falamos, mas é ele que vai nos direcionar no momento e na necessidade daquela situação que nós estamos passando. Então acho que esse é o melhor conselho, um direcionamento do Espírito Santo, que ele vai arder no seu coração e te direcionar para aquilo que é mais perto para se aproximar dele, certo? Muito bom, eu acho que muito bem colocado. Vale muito a pena você refletir e fazer uma análise. Não, de repente, vou fazer 4 horas de jejum, mas de forma intensa, né? Sim. Não é, meninos? De uma forma intensa, de uma forma, sabe, que você se entregue de verdade. Até compartilhar rapidinho, a gente vai partir para o próximo tópico aí, que eu comentei com os meninos também nos bastidores aqui. Conheci 2 situações de jejum. Um moço que jejuava apresentou todos os cafés da manhã dele na vida inteira dele, né? E assim, a gente compartilhou de algumas vezes ele quebrar esse jejum. Não estou criticando quem faça isso, né? Tem um monte de gente que faz isso, por exemplo, que fez esse propósito com Deus, ou o propósito ou o jejum, não sei, né? Nesse caso. Mas qual que é a qualidade disso? Será que a gente consegue entregar com a mesma intensidade todos os dias? E tem história de irmão que jejuou tanto que tem problema no sangue e teve leucemia. Então, assim, a gente tem que ter a sensibilidade do Espírito Santo também, né? Exatamente. Tem que ter a sensibilidade do Espírito Santo e tem que ver também com que qualidade a gente vai Sacrifício de entregar. tolo. Sacrifício de tolo. Isso aí não serve para nada. A Exatamente. execução do jejum é muito importante, né? O foco do jejum também. O foco. Você tem que ter um foco diante do Senhor. A necessidade, será que, né? Não é verdade? A necessidade, será que Não agora é é o jejuar momento? como jejuar. Não, irmão, não é assim não. Funciona não. Você tem que ter um foco. O meu foco é querer agradar o Senhor. Então, seja decisivo. Ó, Senhor, eu vou fazer isso aqui para te agradar. Esse é o foco para isso. Eu quero mais da sua palavra. Quero entender mais. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais sentir o teu espírito. Então, tudo é um foco, tudo é um propósito. A ideia que o jejum nos dá é isso. É um direcionamento direto a Deus. É um foco. Eu só quero concluir da seguinte forma: muitas das vezes as pessoas elas buscam um jejum, praticam um jejum de uma forma com uma intenção um pouco distorcida do que na verdade o jejum ele vai te proporcionar. Eu vou jejuar porque eu vou ter superpoderes, eu vou virar um super crente. Eu vou seguir revelando CPF, fazendo, cara, não é nada sobre nós. O jejum ele vai te levar a uma humilhação carnal, Matar a carne. em prol do recebimento espiritual. Isso tudo, ele é um efeito colateral do jejum, certo? Porque você está se abstendo do mundo natural para o mundo sobrenatural, e automaticamente quando você se aproxima de Deus, que você deixa que Deus verdadeiramente direcione a sua vida, isso tudo que é para edificar a obra de Deus, edificar a obra do Espírito Santo na nossa vida, ele acaba acontecendo pela misericórdia de Deus, mas esse não é o propósito principal. O propósito principal do jejum, que para mim isso é muito, quando eu falo assim, Senhor, eu quero estar mais próximo, estar mais sensível, ter um pouco mais de entendimento, eu coloco a minha vida em jejum. E cara, é uma sensibilidade assim de você ler a palavra, de você achar prazer, deleite naquilo que você está lendo. É um negócio diferente do você ler simplesmente porque você precisa praticar. Então a sensibilidade que o Espírito Santo te dá, o prazer das coisas que você acaba alcançando, e você vai para uma esfera que aí é uma esfera espiritual, porque aí do outro lado também é muita verdade. Quando você jejua, você vai conhecer o seu lado mais sombrio. É o seu lado mais horrível, que às vezes fica disfarçado ali pelo seu ego. Mas é o momento que você vai estar mais ignorante, o momento que você vai estar mais exposto às tentações, aos desejos, porque Jesus foi um exemplo disso. Exatamente. Né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio, mas a partir do momento que a gente começa a entender isso e for subindo degraus nessa experiência do jejum, acho que a gente consegue alcançar coisas que no nosso comodismo atual hoje a gente vai ficar no raso. E aí eu passo A por meninos aí. questão da rotulagem do jejum também é que a pessoa ela quer mostrar que ela jejuou para se denominar que ela é homem de Deus, mulher de Deus, e a ideia do jejum não é isso aqui. É quanto mais você se diminuir no secreto, não mostrar para ninguém que você faz isso, mais você se agrada ao Senhor. Essa é a maior intenção de tudo isso, que as pessoas querem rotular hoje a ideia do jejum como sendo algo que eu sou um Superman, um super-herói, eu faço isso, que é uma coisa extremamente difícil. Super crente. É isso mesmo. Jejuar é algo extremamente difícil. E é por isso que é uma prática, um algo extremamente difícil.
E é extremamente delicado. Por isso que Jesus ele coloca situações aqui que tem que ser no secreto, não ser que nos fariseus. Porque a ideia é quando você quer mostrar, rotular uma coisa, você está se colocando que nos fariseus. Os hipócritas, que nem a palavra está falando. Então não se rotule. O jejum é algo seu com o Senhor. Ninguém tem acesso a isso. Exatamente. Ou seja, fazer não para aparição, mas para edificação, né? Exatamente. E o importante é que ele está totalmente linkado às outras disciplinas espirituais. Quando você jejua, o Espírito Santo vai te sensibilizar de uma tal forma, você não vai ter como você não orar. Não vai ter como você não se deleitar nas Escrituras. Isso que é bom. Isso que é gostoso. Jesus, só para a gente salientar aqui, que tudo Jesus, quando ele ensina sobre orar e ensina sobre jejum, ele fala no secreto. No secreto. No secreto. O Pai está vendo. Ninguém precisa ver o que você está fazendo. A pessoa que tem que estar vendo é para que você está direcionando a sua oração e seu jejum. No secreto. O Pai está no secreto. Ele está vendo tudo. É isso aí. É isso mesmo. Você quer ver uma coisa, só completando esse negócio do jejum? Vai, jejuma, ora, vai ler a palavra. Você vai ter, foi o que você estava falando aí. Você vai ter uma revelação, você vai ter algo. Aí fica um tempo sem jejuar, sem orar, e vai ler a mesma palavra. É outra coisa. Você não vai, você fica fora de ordem. Fica desligado, desconectado. Você se conecta, né? Parece que você está conectado. Bom, galera, mais alguma coisa? Não, só isso aí. Só para a gente finalizar esse vídeo aqui, eu acho que dentro daquilo que nós iniciamos essa ideia do podcast, para trazer a questão da fome, da sede por Deus, pela sua presença, pela tua palavra, nós temos aí base e um pé feito de forma muito assertiva, no sentido de que e esse é o também, caminho. né, Caetano? Sim, com muita humildade, com muita simplicidade. Exatamente. Porque é para alcançar você, que talvez esteja começando agora no caminho do Senhor. E talvez você, por algum momento, também teve sede, teve anseio por querer mais de Deus, e por algum momento você parou. Mas eu acho que a receita é essa. E a receita serve para nós, serve para você que está começando, você também, talvez que já tenha muito tempo de evangelho, mas esse princípio básico, que é o simples que Jesus nos ensina, você deixou de praticar. Mas é uma forma também de você voltar às suas origens, para que você se renda novamente, para que você se aproxime novamente de Deus, porque o tempo é oportuno. E nós estamos aqui para isso. E como uma forma de a gente filtrar tudo isso que a gente falou, eu deixo aqui como sugestão o próximo podcast, a gente fazer aí, quem quiser, manda sua pergunta aí nos comentários, manda no particular. Nós vamos fazer um próximo podcast direcionado nas questões, dessas questões que nós tratamos, as distrações, oração, estudo da palavra e jejum. Formule sua pergunta, nos envia. Leão Judá, vocês são os primeiros a fazerem a pergunta. Nós vamos filtrar e vamos fazer um podcast em cima de 10 perguntas que vocês vão mandar pra gente. Exatamente. E vamos trazer mais alguém também para estar aqui com a gente, né? Dos jovens, a gente traz uns 2 ou 3 aí para estar aqui com a gente aqui também. Exatamente. Pra compartilhar essa experiência. E nos dê sugestões de novos temas. Se estão gostando, curte lá, compartilha com um amigo, compartilha com os familiares, porque a ideia aqui é alcançarmos mais pessoas e dizer que Deus ele é bom, que Deus ainda salva, que Deus ainda transforma, que Deus ainda tem uma nova chance para você, e que se você está com a sua vida perdida, Jesus Cristo ele é a solução para você. Amém? Amém. Na eternidade não haverá necessidade de jejuar, então aproveita e faça isso hoje, meu irmão. Exatamente. Que aqui é só um ensaio Galera, fiquem com Deus, um forte abraço. Muito obrigado.